Olá, saudações, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, daqui de Maceió, Alagoas. Hoje é domingo 21 de junho de 2020. São exatamente 20 horas e 25 minutos cravados. Eu quero ler aqui no livro de São Marcos, no capítulo 12, no versículo 28. Marcos 12, verso 28. O primeiro de todos os mandamentos. Vamos ver qual é? Vamos sim, prestem atenção, se agrupem aí, seus sofás, diante da televisão. E vamos saber, hoje, agora, qual é o primeiro de todos os mandamentos. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Está escrito em São Marcos, capítulo 12, versículo 28. Aproximando-se dele, um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus, olhando-o, respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses dois. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. Então, partindo da leitura de Marcos 12, 28, vamos para João capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera. Mas antes vamos falar um pouco sobre o primeiro capítulo que Jesus, que um homem, ele não era ignorante, era escriba, né? Um homem culto, bem estudado, e que não sabia qual seria o primeiro mandamento de todos os mandamentos.
foi perguntar a Jesus. E como vocês ouviram a resposta, que Jesus disse que ele tinha que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo era amar o seu próximo como ama a si mesmo. E como é amar o seu próximo? Amar a Deus, a gente já sabe. É deixar todo tipo de adoração vã, pagã, que não vale nada, que não tem nenhum proveito espiritual, e adorar só ao Todo-Poderoso. E amar ao próximo como a si mesmo. É difícil amar ao próximo como a si mesmo? Para algumas pessoas, isso é difícil. Torna-se difícil para algumas pessoas. Mas algumas pessoas ímpias, que não têm consideração pelo seu próximo, que na verdade não sabem honrar o seu próximo, esse não sabe amar a si mesmo, porque amar o próximo é a gente querer o bem dele, não querer o mal. Do mesmo modo que nós não queremos que nos ofendam, que nos maltratem, do mesmo modo que queremos que nos respeitem, que nos façam justiça, nós também queremos fazer justiça ao nosso próximo, respeitar o nosso próximo, entendeu? Então, se você não fizer isso, você não está amando o seu próximo como a si mesmo. Você quer, por exemplo, levar um tapa na cara sem necessidade? Então, você também não pode bater na cara do seu próximo sem necessidade. Você quer desrespeitar o seu próximo? Quer ser desrespeitado? Não. Então você respeita o seu próximo, dê ao seu próximo aquilo que lhe é de direito, não tire do seu próximo nada pela sua ganância, aí você estará amando o seu próximo como a si mesmo. Porque o que você tem, você não quer dar aos outros. Você não quer que os outros tirem o que você tem, tire o seu respeito, tire o seu direito. Não. Então, o amor ao próximo é esse. É estender a mão ao seu vizinho, é estender a mão àquela pessoa que se aproxima de você necessitada e você ajudá-lo da melhor maneira possível. Isto sim é amar o seu próximo. E agora para a leitura de João capítulo 8, fala sobre a mulher adúltera. Lembrando que hoje, já falei que hoje era domingo, 21 de junho de 2020. Mas nunca é tarde repetir, que a Bíblia diz, a Bíblia não, eu aprendi de um sábio dizendo que a repetição é a mãe da sabedoria. E na verdade é mesmo, porque como é que a gente aprende o beabá? Nós aprendemos o beabá repetindo sempre, BA, um B com A, beabá, um B com E, bebé, um B com I, baby, e assim sucessivamente. É dessa maneira que se aprende, sempre repetindo. Por isso que diz a repetição é a mãe da sabedoria. Vamos lá, a mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Veja bem, Jesus sempre ensinava nos templos. Sempre vemos aqui a leitura indicando que Jesus costumava, sim, ensinar nos templos. Sempre ensinou. E nos campos também, não é? Nas províncias. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
Bom, a mulher estava certamente em algum lugar, fazendo amor com um homem, naturalmente, mas que foram flagrados e pegaram a mulher e trouxeram até Jesus. Agora, por que não pegaram o homem também? Deixaram o homem escapar? Será que todo esse pecado só estava sobre a mulher? Ou o homem foi mais esperto e correu a tempo de salvar-se? Vamos ouvir a história. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Ora, isto, diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ninguém sabe o que ele estava escrevendo. Estava rabiscando alguma coisa importante ali. E, como insistissem, perguntando-lhe, Jesus endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Todos ficaram abismados, não é? Pararam subitamente, cada um com uma pedra na mão de vários tamanhos, eram grandes e pequenos, velhos e moços, querendo apedrejar aquela mulher. E diante daquela resposta de Jesus, eles ficaram sem saber o que fazer, certamente envergonhados, não é? Porque Jesus disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra na mulher. Meu Deus! Quem ali não tinha pecado? Quem não era pecador? No meio de tanta gente ali. Homens velhos, jovens, novos, de todo tipo e idade. Todos pecaram. E foi uma boa pergunta que Jesus fez para parar aquela gente ensandecida, sanguinária, que queria matar a mulher apedrejada. É? E tomando, aliás, e tornando-se a inclinar-se, continuou escrevendo na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. Certamente a mulher estava ali de cabeça baixa, esperando uma condenação de Jesus, né? Chorando muito, soluçando demais, aguardando a sua condenação. Tinha quase certeza de que ia ser condenada pelo Mestre. Mas Jesus, endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Oh, que alívio! Que sensação agradável aquela mulher teve, que estava à beira de ser apedrejada, à beira da morte, diante de quem? Do Salvador do mundo? E receber de Jesus, dos lábios de Jesus,
aquela sentença, vá e não peques mais. Eu não te condeno. Aquela mulher sentiu vontade de abraçar Jesus, certamente, beijar-lhe os pés, enfim, sair gritando, muito obrigado ao Filho de Deus. A Bíblia não conta isso, é o que eu estou pensando. E a mulher saiu dali agradecida, certamente chegou em casa contando a todos o que acontecera com ela. E assim a mulher teve salvação direta do Filho de Deus. Não é verdade? Agora eu me pergunto, desde o princípio do mundo, que as mulheres são discriminadas, até biblicamente falando. Porque essa lei só era prescrita para as mulheres que adulteravam e os rapazes, os homens, podiam adulterar livremente, sem ser punidos, sem ser castigados? Porque um desses diz que na lei de Moisés as mulheres deveriam ser, como é que se diz, apedrejadas. E os homens não? É incrível. É apenas uma suposição, um pensamento meu, um comentário que eu faço a respeito disso. E os homens não são condenados? Eu não quero corrigir a Bíblia, mas, sinceramente, é de se parar para pensar. Só as mulheres recebiam esse castigo por serem prostitutas, por ter cometido um ato sexual com outro homem, com um homem? E onde estava o castigo, a lei para os homens? Deus não prescrevera essa lei? Ou tudo estava colada, tudo estava dentro de um mesmo contexto de pecado, da lei de pecado e da morte, onde Deus condena todos os pecadores igualmente? Eu acho que sim. Mas só que esse estatuto de lei de Moisés, que condenava as mulheres a apedrejamento por prostituição, não fala sobre a punição dos homens, não. Desculpe a interrupção, mas houve um pequeno... houve aqui um pequeno probleminha técnico e eu tive que corrigi-lo imediatamente. Vamos continuar com a nossa narrativa. Então, nesse ponto os homens estavam livres dessa condenação, mas ainda bem que não tinha escapatória para eles, porque, por outro lado, a lei de Deus condenava a prostituição em geral. Não era só a mulher que devia ser apedrejada. Eu acredito que não. Mas que aquele povo, vendo que a mulher era mais frágil, né, mais propensa a castigo, a ser castigada, pegaram a mulher, que não teve tempo de correr, e levaram até Jesus, imaginando que Jesus ia também condená-la. Mas só que a maldade dos homens se estendia também até ao próprio Jesus, para tentá-lo, para ver o que é que ele dizia, para poder condenar o Senhor Jesus também. Mas Jesus era Jesus, não é? Jesus era o Filho de Deus, que sabia de todas as coisas, penetrava o pensamento dos homens. Ele via a maldade na mente de cada um deles. Aquela forma agressiva de querer assassinar a mulher apedrejada, a pedradas. Ainda bem que eles procuraram a presença de Jesus, não é? Mas receberam uma lição muito, muito grande. Receberam a lição diretamente dos lábios de Jesus, diretamente de Jesus,
quando ele disse, se vocês não tiverem pecado, se alguém no meio de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Tem toda a liberdade de fazer isso. Mas só que eles ficaram envergonhados, né? E fizeram uma análise rápida, profunda, relâmpago, e viram que todos tinham pecado e não podiam fazer isso. Aí foram soltando as pedras, foram se afastando, a começar pelos mais velhos, até os mais novos. Foram frustrados na sua tentativa insana de querer assassinar uma pessoa. Mas a mulher ali, ao lado de Jesus, em frente a Jesus, aguardando sua condenação, teve a grata surpresa de saber que Jesus também não a condenava, de maneira nenhuma. Que ela fosse embora, agora com uma condição, que não voltasse a pecar. Porque eu acredito que se ela voltasse a pecar e fosse novamente pega no ato, não teria outra oportunidade de salvação, como teve naquele momento, com Jesus. E até hoje Jesus anda dizendo para a população inteira do século XX, aqui de Maceió, do Brasil, de todo mundo. O diabo está com as mãos cheias de pedras. O diabo e seus anjos estão com as mãos cheias de pedras para atirarem sobre nós, pecadores. Entendeu? E levando-nos sempre a Jesus, para que Jesus possa nos condenar. E Jesus continua respondendo, dando a mesma resposta a nós, aliás, ao diabo, a mesma resposta que deu para aquele povo que queria matar aquela mulher. Se vocês, diabos, não têm pecado, seja o primeiro a agarrar um desses pecadores que estão aqui no mundo. E naturalmente o diabo não faz isso porque ainda existe essa possibilidade de salvação que Jesus nos dá. E nos dá a chance de nos arrependermos e conseguirmos nos salvar do apedrejamento do pecado. Né? É para você, para mim, para homens, para velhos, para novos, para meninos, para meninas, para mulheres, para mocinhas, para todos quantos vivem aqui na terra que somos pecadores, e nós pecadores remidos, porque o pecado, ele divide-se em remido e não remido. Então, e Deus continua nos orientando, nos dando esperança, nos dando saúde, paz e alegria. E estamos aí, lutando contra o pecado. Muitos lutam contra o pecado, outros deixam-se levar pelo pecado, e assim vão titubeando, se acotovelando, sem saber o que fazer. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina direitinho como devemos agir para escaparmos da morte eterna. E aí vocês tiveram a leitura da Bíblia, 2 leituras belíssimas. Eu expliquei a meu modo. E eu espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado das explicações que dei, da leitura que foi feita aqui na Santa Palavra de Deus. Se gostaram, dê aquele like abençoado. E, se possível, inscrevam-se, subscrevam. É tão fácil, é só colocar o dedinho na palavra subscreva. Eu já ganhei um inscrito, mais um, para continuar com o meu canal avançando dia a dia, sempre que for possível. E aqui eu termino meu relato, minha história, a história de Jesus, da mulher adúltera e daquele homem que queria saber qual era o maior mandamento de todos. E vocês também já sabem, né? Aprenderam hoje e vão repetir para si mesmo o que é o primeiro mandamento, o maior mandamento de todos, né? O que é amar o próximo como a si mesmo, entender? E o que é saber perdoar outro pecador como nós somos. Que Deus os abençoe hoje. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre.